Olá pessoal, sou Jacques Reolon e gostaria de discutir um pouquinho com vocês sobre o cabimento de prova pericial nos tribunais de contas. Tem sido muito comum alegar no âmbito dos tribunais de contas hoje, em defesas apresentadas pelos responsáveis, a necessidade dos tribunais procederem à utilização de prova pericial como disposto no Código de Processo Civil. Existe uma distinção entre os dois tribunais, a atuação entre um tribunal de contas e um tribunal de judiciário, e o entendimento é que não cabe aplicar exatamente como está no Código de Processo Civil a produção de prova pericial nos tribunais de contas, mas em alguns momentos sim. Então, o que é uma prova pericial? Uma prova pericial é quando há necessidade de se examinar uma questão que exija conhecimento técnico ou conhecimento científico, que não seja um conhecimento comum, exija um aprofundamento no exame, e aí se faz uso da prova pericial. A alegação dos tribunais de contas para se defenderem em juízo contrários à prova pericial é que, nos regimentos internos desses tribunais, é permitido que as partes façam a sua defesa. Então as partes podem contratar uma perícia e apresentar ao Tribunal de Contas como uma prova, um eventual laudo pericial. Então não precisaria submeter o Tribunal de Contas ao rito da prova pericial estabelecido no CPC, que seria a indicação do perito, a formulação dos quesitos, a impugnação dos quesitos e etc. Bastaria apenas o responsável no processo de Tribunal de Contas produzir a sua prova pericial às suas expensas e apresentar como prova o que seria analisado pelas unidades técnicas, se fosse o caso do Ministério Público, e depois considerado pelo relator submeter o processo ao plenário. Essa situação tem causado diversas discussões no judiciário. Tem aí a concessão já de umas 3 liminares favoráveis à perícia e tem várias decisões em maior quantidade não concedendo a perícia. O entendimento que tem que ser dado à questão é que nem todo o assunto pode ser objeto de perícia. Então, há muito pedido para se fazer perícia sobre questões que não demandam conhecimento técnico ou científico. São questões de razoável conhecimento que não precisa um aprofundamento na análise. Então, isso tem que ser ponderado. Agora, em algumas situações, evidentemente, poderá ser cabível a perícia. Por exemplo, existe uma assimetria de informações hoje muito grande entre aqueles responsáveis que respondem a processo nos tribunais de contas e os técnicos dos tribunais de contas. São técnicos de um conhecimento, às vezes, muito grande, muito aprofundado sobre determinados assuntos, e aí eu não teria uma ampla defesa realmente, não teria um contraditório razoável na sua acepção constitucional. Então a perícia, em alguns casos, ela realmente seria cabível nos tribunais de contas, ok? Obrigado pessoal, continue assistindo nossos vídeos no YouTube.